Já já, torcedor vascaíno. Já já, às 9h30 da noite, no Caldeirão de São Januário, Vasco da Gama e Corinthians se enfrentam pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo de abertura. A grande decisão, inclusive, desta 36ª rodada. Uma partida que poderá mudar a reta final de Campeonato Brasileiro. Caso o Vasco vença, parcialmente, terminará esta terça-feira dentro da zona de classificação da Copa Conmebol Sul-Americana. Caso perca, poderá terminar esta rodada dentro da zona do rebaixamento. E de forma semelhante, também é o Corinthians. Uma vitória do Corinthians aliviará a situação do Clube Paulista e poderá colocar o Corinthians ainda mais numa Sul-Americana de 2024. Porém, uma derrota para o Vasco da Gama, dentro de São Januário, dependendo da combinação de resultados, o Corinthians poderá terminar esta rodada pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro dentro da zona do rebaixamento. É jogo grande, é jogo de 6 pontos, é decisão, é final, é guerra, é vencer ou vencer. Não há outro resultado para o Vasco da Gama nesta noite de hoje que senão a vitória e a conquista dos 3 pontos. É jogo de pressão para o Vasco da Gama. E a gente espera que esse elenco, comandado pelo técnico Ramon Angel Dias, que quando chegou tinha apenas 9 e hoje tem 42, faça valer o território hostil, faça valer São Januário, faça valer um retorno de G6 de Campeonato Brasileiro sendo o 5º colocado, faça valer um retorno sendo o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. É isso que nós, como torcedor vascaínos, esperamos. E a gente vai falar sobre isso, torcedor, porque olha, acalme o seu coração, porque esse jogo de hoje vai pegar fogo. A gente vai deixar vocês muito bem informados sobre essa decisão, falar também sobre o volante Souza, que nesta tarde de hoje treinou no CT Moacir Barbosa. A gente vai falar sobre isso com vocês aqui também, neste pré-jogo do Gigante, Fala Gigante, da melhor forma que você preferir chamar. E além dessa também muitas outras informações, um vídeo de fato bastante movimentado nesta tarde de terça-feira vocês. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar aí, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, venha agora mesmo, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 114 mil inscritos. E olha, falta pouco, inclusive. Então, de verdade, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. A sua inscrição é essencial para a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Então, se inscreva. Além disso, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação deste vídeo. Além disso, é claro, deixe aí nos comentários quanto você acha que será a partida entre Vasco da Gama e Corinthians. Coloque aí a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E quero começar esse vídeo aqui falando algo completamente diferente do que Vasco da Gama e Corinthians. Falando algo que deixa certa parte da torcida vascaína até, inclusive, bastante feliz. Falando sobre o volante Souza, o atleta que hoje tem 34 anos de idade, que fez essa última temporada vestindo a camisa do Beijing Guoan do futebol chinês, onde em 20 partidas marcou 4 gols e deu 2 assistências. Um atleta que tem uma passagem longa pelo futebol europeu, principalmente no futebol turco, onde vestiu a camisa dos 2 grandes clubes da Turquia, Fenerbahçe e Beşiktaş, sendo ídolo, inclusive, das 2 grandes torcidas. Pelo Fenerbahçe ele passou 4 temporadas e pelo Beşiktaş 3 temporadas. Um atleta de seleção brasileira, de São Paulo, de Grêmio, de Porto, cria das categorias de base do Vasco da Gama, irá retornar ao Gigante da Colina em 2024. Está mais certo do que nunca, está mais evidente do que nunca, que no ano que vem já temos o nosso primeiro reforço e ele é o Souza, o atleta que, como a gente trouxe agora a vocês, vestia a camisa do Beijing Guoan, tinha um contrato com o clube chinês até o final desta temporada, com uma cláusula de renovação contratual, rescindiu o contrato com o Beijing Guoan nessas últimas semanas. Automaticamente o Souza já se encontra livre no mercado, ele retornou antes do término do seu contrato ao Rio de Janeiro para passar por uma artroscopia, uma cirurgia no joelho.
já passou por essa cirurgia e a sua recuperação vem sendo realizada dentro do CT Moacir Barbosa. E nessa tarde de hoje foi divulgado um vídeo do Souza com o uniforme de treino do Vasco, a camisa, o short, o meião, treinando dentro do CT Moacir Barbosa. O Souza, como a gente se informou a vocês, vem realizando essa recuperação dentro do CT e, além do mais, vem treinando também dentro do CT. O atleta já está praticamente recuperado e, nesse momento, ele se prepara fisicamente para estar o quanto antes à disposição do Vasco da Gama. Não para essa temporada, que a janela de transferência já fechou, mas prepara fisicamente visando a temporada de 2024. O Souza, depois de tantas promessas, depois de tanto falatório, retornará ao Cruz Maltino. Hoje o atleta tem 34, fará 35 anos de idade em fevereiro do ano que vem. Um jogador com uma idade, é claro, mais avançada, mas um atleta que se garante muito na sua qualidade técnica. O mesmo em diversos momentos, em oportunidades que teve ao falar sobre o seu retorno, deixou muito claro que pelo nível do futebol brasileiro, ele acha que sobra no nosso futebol, sobra no meio-campo de qualquer clube do Brasil, e a gente espera que isso possa acontecer quando ele vestir a camisa do nosso Vasco da Gama. Mas você, torcedor vascaíno, se anima com o retorno do Souza? Coloca aí a sua opinião nos comentários, pois hoje é mais real do que nunca o Souza estar de volta ao Cruz Maltino. E olha, Vascão, mesmo diante de essa informação que mexe com o torcedor vascaíno, né, claro, sobre Souza, o que o torcedor vascaíno de fato quer saber nesta terça-feira é sobre Vasco da Gama e Corinthians. Pois já, às 9h30 da noite, no Caldeirão de São Januário, Vasco da Gama e Corinthians se enfrentam pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes abrem esta rodada que será tão decisiva para a reta final de Brasileirão. Decisiva para a parte de cima como para a parte de baixo. Hoje temos um Vasco Corinthians, que é uma partida que pode mudar ali o rumo da parte de baixo da tabela. Amanhã teremos um Flamengo e Atlético, um jogo entre o segundo e o quarto colocado. Uma partida que também pode mudar e virar a chave nas equipes que estão na parte de cima da tabela. Então essa rodada será muito decisiva para esta reta final de Campeonato Brasileiro. E essa rodada será aberta exatamente entre Vasco da Gama e Corinthians. Para a parte de baixo, teremos esse jogo, né, entre Vasco da Gama e Corinthians. Além disso, também teremos uma partida importante amanhã, na quarta-feira, entre Santos e Fluminense. Teremos também Bahia e São Paulo se enfrentando amanhã às 8 horas da noite na Arena Fonte Nova. Outro jogo importante para o Vasco da Gama é Grêmio e Goiás. Goiás já está virtualmente rebaixado, pois terá que tirar 7 pontos de diferença em 9 pontos em disputa nos próximos 3 jogos. Porém, matematicamente, o Goiás ainda tem chance de uma permanência. Porém, caso perca essa partida para o Grêmio, matematicamente o Goiás estará rebaixado. Além disso, também teremos na quinta-feira Cruzeiro e Atlético Paranaense se enfrentando no Mineirão, novamente sem público, assim como foi contra o Vasco da Gama. E para fechar a 36ª rodada, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Todos esses jogos são decisivos para o Vasco da Gama. Por quê? Pois o Goiás é o 18º, o Cruzeiro é o 13º, o Corinthians, adversário hoje do Vasco, é o 14º, o Santos, que enfrentará a equipe do Fluminense amanhã, é o 15º, e o Bahia, que enfrentará também amanhã a equipe do São Paulo na Arena Fonte Nova, é o 17º colocado. E como vocês podem olhar a tabela, o que temos a falar sobre esse momento, sobre essa tabela do Campeonato Brasileiro? Um jogo que poderá mudar completamente o rumo desta reta final de Brasileirão. Poderá colocar uma equipe que jamais foi vista nesta edição de Campeonato Brasileiro dentro da zona do rebaixamento, que é o Corinthians. Com a vitória do Cruzeiro, o Campeonato Brasileiro nesse momento se encontra exatamente desta maneira que está aparecendo na imagem a vocês. Cruzeiro na 13ª colocação, após uma vitória importante contra o Goiás no estádio da Serrinha. O Corinthians na 14ª colocação, caindo de posição. Santos na 15ª, Vasco na 16ª e o Bahia, mesmo após uma goleada contra o mesmo Corinthians, que será o adversário do Vasco hoje, na Neoquímica Arena, em São Paulo, pelo placar de 5-1, segue na zona do rebaixamento. Mas dependendo dos resultados, essa rodada poderá terminar com o Vasco na 13ª colocação e o Corinthians, que hoje é o 14º, dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. Para isso acontecer, o que teria que acontecer? O Vasco, é claro, vencer a equipe do Corinthians hoje dentro de São Januário. Com a vitória, o Vasco vai a 45 pontos, ultrapassa Santos, Corinthians e Cruzeiro, porém não consegue ultrapassar a equipe do Fortaleza pelo quesito saldo de gols. Fortaleza tem -2, enquanto o Vasco tem -8, ou seja, apenas se o Vasco aplicasse uma goleada pelo placar de 6-0 e o Vasco conseguiria ultrapassar o Fortaleza e torcer também para uma derrota do Fortaleza.
Não necessariamente uma goleada, né, por 6-0, mas, por exemplo, se o Vasco vencer de 3-0 e o Fortaleza perder para o Red Bull Bragantino pelo placar de 3-0, o Vasco acaba ultrapassando o Fortaleza. Mas são resultados muito difíceis de acontecer. Então o Vasco vencendo, vai a 13º. É isso que a gente espera. E o Corinthians perdendo, caso o Santos vença a equipe do Fluminense amanhã, dentro da Vila, e não apenas uma vitória, como um empate. O Santos tem mais vitórias do que o Corinthians na competição. O Santos tem 11 e o Corinthians 10. O primeiro critério de desempate é exatamente o número de vitórias. Então o Santos empatando vai a 44, mas ultrapassa o Corinthians pelo número de vitórias. E caso o Bahia vença a equipe do São Paulo amanhã na Arena Fonte Nova, o Bahia vai a 44. Mesmo número de pontos do Corinthians. Mas também o Bahia tem mais vitórias do que o Clube Paulista. Ou seja, se o Vasco vencer, ultrapassa o Corinthians e vai a 13º. Se o Santos vencer ou empatar, vai ultrapassar o Corinthians. Se o Bahia vencer a sua partida, vai também ultrapassar o Corinthians e o Corinthians vai para o lugar do Bahia na 17ª colocação. O que isso significa? Faltando 2 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o Corinthians poderá estar dentro da zona do rebaixamento deste Brasileirão. O clima hoje no Corinthians é de medo. É de temor. O Corinthians nesse momento não vai bem no Campeonato Brasileiro. Pegando o recorte rápido das últimas partidas, o Corinthians vem de uma goleada para a equipe do Bahia pelo placar de 5-1 dentro da sua casa, dentro da Neoquímica Arena, conseguiu vencer de forma milagrosa a equipe do Grêmio dentro da Arena do Grêmio, porém empatou com o Atlético dentro de casa e perdeu para o Red Bull Bragantino também em Bragança Paulista. Ou seja, dos últimos 4 jogos, dos últimos 12 pontos em disputa, o Corinthians conseguiu conquistar apenas 4. São 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Já o Vasco da Gama vem de um momento muito melhor. O Vasco, nos últimos 6 jogos, empatou 2 e venceu 4. Ou, aliás, melhor dizendo, empatou 3 e venceu 3, né? Ou seja, dos últimos 18 pontos em disputa, o Vasco conquistou 12. É um empate contra o Goiás na Serrinha, vitória contra o Cuiabá em Mato Grosso, vitória contra o Botafogo no Rio, vitória em cima do América Mineiro no Rio, um empate contra o Cruzeiro no Mineirão e um empate contra o Atlético Paranaense neste último sábado. O Vasco nesse momento vive um momento melhor que o Corinthians. O Vasco nesse momento é o melhor mandante do retorno. Em 9 partidas no retorno do Campeonato Brasileiro, o Vasco conseguiu conquistar 8 vitórias. O Vasco é uma equipe que nesse momento é a 5ª colocada do retorno do Campeonato Brasileiro, ficando atrás apenas de Palmeiras, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo. O Vasco é o 5º melhor clube do retorno do Campeonato Brasileiro. O Vasco, sob o comando de Ramon Dias, tem uma campanha de Libertadores. Essa é a realidade. Hoje, olhamos para o Vasco na tabela e vemos o Vasco da Gama lutando para não cair. Mas a cabeça desse elenco, montado por Ramon Dias, é a cabeça de um elenco que tem grandes possibilidade, se tivesse desde o início, né, teria grande possibilidade de chegar a uma Copa Conmebol Libertadores. Não é um Vasco que entrega fácil derrota, assim como era no início da temporada sob o comando do técnico Maurício Barbieri. Diferente do Corinthians, que é um dos piores visitantes desse Campeonato Brasileiro. É uma equipe que não consegue pontuar jogando longe de Itaquera. E para aqueles que gostam de números, para aqueles que gostam de estatísticas, no ano de 2007, o Vasco da Gama, exatamente no mesmo dia 28 de novembro, porém de 2007, há exatamente 16 anos atrás, Vasco e Corinthians também se enfrentavam em uma situação muito semelhante. O Corinthians lutando para não cair a Série B e o Vasco lutando no meio de tabela. Uma vitória do Vasco da Gama complicaria a vida do Corinthians na competição. E sabe o que aconteceu, torcedor vascaíno? Dentro do Pacaembu, o Vasco da Gama venceu pelo placar de 1-0. Com gol marcado aos 19 minutos da segunda etapa pelo cria das categorias de base, Alex Teixeira. 16 anos depois, exatamente 16 anos depois, no mesmo dia 28, Vasco e Corinthians se enfrentam novamente, agora dentro de São Januário. Com o Vasco lutando para não cair e o Corinthians também lutando para não cair. Naquele ano de 2007, após a vitória do Vasco da Gama, o Corinthians praticamente foi rebaixado. O Corinthians acabou caindo em 2007 e a vitória foi o que culminou praticamente o rebaixamento do clube paulista. E a gente espera que nesse ano novamente isso se repita. O Corinthians, que é, né, esse clube que no século XXI tanto perturbou o Vasco com aquele Mundial em 2000, com a Libertadores de 2012, o Brasileiro de 2012, vários momentos durante campeonatos brasileiros que o Vasco também teve essa rivalidade aflorada com o Corinthians. E hoje é o dia de retribuir tudo. Hoje é o dia de quebrar todo o tabu, porque o Vasco está há 13 anos sem vencer o clube paulista.
A vitória do Vasco contra o Corinthians foi no ano de 2010. Então, torcedor vascaíno, hoje é o dia. Hoje é o dia de quebrar o tabu. Hoje é o dia de jogar o Corinthians aos leões, como jogamos em 2007. Mas para isso, o Vasco precisa entrar como Vasco da Gama dentro de campo. É um jogo decisivo. É um jogo importante. E ontem, Ramon Dias foi a campo para montar essa equipe que vai enfrentar o Corinthians nesta noite de hoje, dentro do Caldeirão de São Januário. Diferente do que foi visto nessas últimas partidas e principalmente na partida deste último sábado contra o Atlético Mineiro, onde Ramon Dias optou por um sistema defensivo com 3 zagueiros, o Vasco não entrará dessa maneira para enfrentar o Clube Paulista nessa noite de hoje. Com os desfalques de Maicon, Léo e Robson, Ramon Dias terá que se virar com as poucas opções que tem para o seu sistema defensivo. Além do mais, Ramon Dias também conta com o retorno de Marlon Gomes, que infelizmente levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Atlético Paranaense. Dito isso, o Vasco deve ir a campo exatamente com essa escalação que estou mostrando a vocês aqui na imagem. No gol, Léo Jardim. Na zaga, Capasso e Medel. Medel, que inclusive também neste último sábado saiu com fortes dores na região da virilha. Porém, vem realizando um tratamento, realizou no domingo, onde iniciou. Segunda também, ontem foi o dia da continuação desse tratamento, um aparelho que custa R$30 mil, o EPI, eletrólise percutânea intratissular, é o nome do aparelho que faz com que Medel tenha condições, melhor dizendo, de atuar contra o Corinthians nessa noite de hoje. Então Medel e Capasso na zaga, Manuel Capasso ganhando a oportunidade novamente de ser o titular do sistema defensivo do Vasco da Gama. Última partida de Manuel Capasso com a camisa Cruz Maltina atuando como titular foi contra a equipe do Internacional, lá no dia 11 de junho deste ano. Ou seja, faz mais de 5 meses que o Capasso não entra como titular no sistema defensivo do Vasco da Gama. Na lateral direita teremos Puma que foi titular contra o Cruzeiro, marcou o gol importante, o gol que abriu o placar naquela partida no Mineirão, e entrou muito bem contra o Atlético Paranaense também neste último sábado, ganhará a vaga na posição. Na lateral esquerda, Piton seguirá normalmente como titular. No meio-campo que teremos algumas novidades para essa partida. Veremos um Vasco da Gama composto por normalmente Zé Gabriel. Na vaga do Marlon Gomes, quem normalmente entraria, porque vinha sendo titular, é o Bruno Prachete, mas não será ele. Pelas más atuações nos últimos jogos, Jair ganhou a vaga de titular e vai atuar ao lado do Zé Gabriel. À frente dessa dupla de volantes, Paulinho e Paula, tendo mais liberdade para atuar. E aí é a grande dúvida. Peck será o titular na ponta esquerda. Porém, fica a dúvida na posição de Rossi. Há uma expectativa para que Payet entre como titular na posição. Sei que aqui ao lado está aparecendo o Paulo Henrique, mas o Paulo Henrique não será o titular provavelmente nessa partida de hoje. O titular deve ser Capasso, foi a forma que o Vasco treinou ontem. E sobre a ponta direita, exatamente a mesma coisa. O Vasco também treinou na tarde de ontem com Payet na vaga do Rossi, Payet tendo essa liberdade maior para atuar no último terço do campo. O Vasco hoje precisa vencer, o Vasco hoje precisa conquistar os 3 pontos, e Ramon Dias confia em Dimitri Payet para arrancar esses pontos do Corinthians hoje dentro do Caldeirão. Fazer ferver o Caldeirão, fazer ferver São Januário e conquistar essa vitória importantíssima contra o Corinthians dentro da nossa casa. Já o Corinthians vai a campo dessa maneira que está aparecendo aí na imagem a vocês. Cássio no gol, Lucas Veríssimo, Bruno Mendes, Fagner e Fábio Santos, Maicon, Gabriel Moscardo, Renato Augusto, ficar de olho no Renato Augusto, que é um jogador de muita qualidade, Juliano, Ángel Romero e Yuri Alberto fechando a trinca ofensiva do Clube Paulista. Na arbitragem, Sávio Pereira Sampaio, assistente 1, Leila Nayara da Cruz, assistente 2, Kleber Lúcio Gil e VAR Daniel Nobre Bins. Esses são os jogadores que estarão presentes, os 22 atletas de Vasco da Gama e Corinthians que vão a campo nessa noite de hoje no Caldeirão de São Januário. Tá confiante, torcedor? Vai dar Vasco hoje? Deixa a sua opinião aí nos comentários, pois se você está desconfiado do Vasco, confie, torcedor vascaíno, pois a imprensa confia no Vasco. Dê uma olhada aí nas palavras de alguns jornalistas, Thiago Asmar, da Jovem Pan, e alguns outros, nessa tarde de hoje, num programa transmitido pela própria emissora aqui no YouTube, falando sobre esse confronto entre Vasco e Corinthians. Para eles, o Vasco é franco favorito nesta decisão de terça-feira. O Vasco ele melhorou, né? Teve a chegada do Ramon Dias, chegada de reforços, né? O Vasco fez praticamente outro time com bola rolando, e ganhar em casa é uma boa receita para você não cair, né? Então o Vasco tem conseguido isso.
O Corinthians, ele não ganha nem em casa, né? Não foi só a derrota pro Bahia, não. O Corinthians, ele não tá tendo um bom desempenho em casa também. Então isso tá jogando o Corinthians lá para baixo. Fora de casa sempre foi ruim. Então, se o Corinthians arrumar um empate hoje, tá ótimo pro Corinthians, né? O favorito é o Vasco. O Vasco tá jogando melhor que o Corinthians e vai jogar na sua casa. O favorito pro jogo é o Vasco da Gama. É um Corinthians horroroso. A gente fala aqui, passou Mancini, passou Thiago Nunes, passou Lázaro, passou Vitor Pereira, passou Vanderlei Luxemburgo, tem agora aí o Mano Menezes. Ninguém consegue fazer esse Corinthians jogar bem. É um Corinthians que é uma draga. É uma draga esse Corinthians. Então, a gente tem que jogar real. Até pro torcedor que tá secando, né? Tem muito torcedor secando o Corinthians. Cara, fique feliz, porque a situação do Corinthians hoje, ela é péssima. Péssima. Para esse jogo, onde a unanimidade na mesa, o Vasco é o favorito. Primeiro, porque tá jogando melhor. Na tabela tá embaixo, mas no momento tá jogando melhor. Segundo, o treinador vive um momento melhor. Terceiro, joga em casa. É um Vasco em São Januário, a torcida já tá falando aí nas redes sociais, hoje é guerra, hoje São Januário tem que virar nosso caldeirão. Vai ser um São Januário fervendo esse caldeirão, como diz a torcida do Vasco. E aí... Claramente que o Vasco está melhor do que o Corinthians. O Vasco tem sido muito eficiente como mandante. O Corinthians tem sido, já faz tempo, muito ineficiente como visitante. A fase do Corinthians é muito fraca, todo mundo sabe. Extremamente preocupante. Vem de uma cacetada que não é possível que os hematomas tenham sumido em apenas algumas horas. Eu acho que o corpo do time do Corinthians está repleto de hematomas. Uma efervescente eleição. Aliás, você vai falar sobre isso daqui a pouco, já estou até desconfiado de coisas. Mas, de qualquer maneira, vem de uma eleição muito aquecida. Sabe que terá uma nova gestão a partir do dia 2 de janeiro. Parte do elenco não sabe se vai ficar ou vai embora. Enfim, o Corinthians está numa situação muito apertada. E aí, torcedor vascaíno, concorda? Hoje vai dar Vasco, tá confiante na vitória do Gigante? Coloque aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o pré-jogo do Gigante, o segundo vídeo ainda, né, desta terça-feira. Retornaremos na parte da noite, por volta lá das 11h30 apenas, para falar sobre esse Vasco Corinthians após a partida. A gente espera que retornemos, né, feliz, melhor dizendo, porque sou eu que vou gravar o vídeo, feliz, alegre, contente, aliviado com a vitória do Vasco, e não amargurado com a derrota do Gigante da Colina dentro de casa. A gente fica por aqui, vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.